Sim, e acho que definitivamente, Sabe, o amor da nossa família pelos cavalos veio dela e da mãe dela. Em uma reviravolta dramática e chocante, o conjunto de pérolas, que pertenceu à própria rainha-mãe e permaneceu fora da vista do público por muitas décadas, reapareceu. Quando Zara Tindall, neta da rainha, o entregou a Catherine, princesa de Gales, a notícia chocou a monarquia. Mas o que deu início a essa doação histórica? E por que Camila, a rainha consort, teve seu pedido de empréstimo negado poucos dias antes? Junte-se a nós enquanto desvendamos o gesto deslumbrante de Zara para com Catarina, o presente surpreendente de Zara Tindall para Catarina. Por gerações, o conjunto de pérolas da rainha-mãe existiu menos como uma joia e mais como uma lenda. Era mencionado em sussurros, citado cuidadosamente em cartas particulares e protegido como uma relíquia sagrada. Essas pérolas estavam ligadas à dignidade e à resistência, moldadas pelos momentos mais sombrios da Grã-Bretanha, quando a monarquia precisava de símbolos de força para sobreviver. Elas nunca foram feitas para serem usadas casualmente ou exibidas por estilo. Em vez disso, eram reservadas para momentos que realmente importavam. Ocasiões em que a coroa precisava projetar calma, sacrifício e uma determinação inabalável. Assim, quando a pérola reapareceu repentinamente, não foi por acaso. Seu retorno foi um sinal deliberado. No momento em que se espalhou a notícia de que as pérolas haviam sido retiradas de seu cofre particular, uma tensão incômoda percorreu os corredores do palácio. Todos entenderam o que aquilo significava. Nada relacionado àquelas pérolas jamais aconteceu por acaso. A rainha-mãe usa seus trevos na lapela. Os oficiais as prendem em seus bonés. Zara Tindall nunca teve uma presença marcante na vida da realeza. Mas, no caso dela, o silêncio sempre foi uma forma de poder, elevada ao respeito pelo legado mais do que pelos títulos. Ela aprendeu cedo que a verdadeira influência nem sempre reside em um trono. Nos círculos da realeza, Zara sempre foi vista como uma pessoa estável e confiável. Alguém em quem se podia confiar justamente por nunca buscar atenção ou favores. Essa reputação discreta tornou o que aconteceu em seguida ainda mais chocante. Quando a notícia se espalhou de que a própria Zara havia autorizado a liberação das pérolas, os assessores imediatamente presumiram que o processo habitual estava em andamento. Sozinha parecia óbvio. Camila já havia manifestado interesse, enviando um pedido formal, respeitoso e cuidadosamente elaborado como tradição. Em teoria, parecia inevitável. Tudo sobre o pedido seguia o protocolo real. Vamos lá. Era tudo muito tranquilo e alegre, e costumávamos sair juntos. Mas essa sensação de inevitabilidade desapareceu no momento em que Zara interveio pessoalmente. Em vez de direcionar as pérolas para a rainha consorte, Zara tomou uma decisão que deixou até mesmo os membros mais experientes do palácio perplexos. As pérolas não estavam sendo emprestadas. Estavam sendo dadas, e não a mulher que atualmente usava a coroa ao lado do rei, mas a Catarina, a futura rainha, cuja presença representava cada vez mais estabilidade e continuidade do que controvérsia. A decisão foi rápida, definitiva e profundamente pessoal. Não haveria concessões, acordos mútuos ou rodízio entre gerações. As pérolas mudariam de mãos uma única vez. Dentro da família real, a reação foi imediata e intensa. Sussurros percorriam os corredores, acompanhando os funcionários. Assessores de alto escalão evitavam o olhar uns dos outros. Uma profunda sensação de incredulidade pairava sobre o palácio, intensificada pela consciência de que Camila já se imaginara usando aquelas pérolas diante de uma plateia global. Para alguns, o presente era a lealdade demonstrada, uma declaração silenciosa de onde realmente residia a confiança. Para outros, pareceu uma traição envolta em elegância. E para Camila, foi algo muito mais doloroso. Uma rejeição que carregava um significado que ia muito além de um simples conjunto de pérolas. Tenho 75 anos agora e não me lembro de ninguém além deles. No entanto, este momento não surgiu do nada. Foi o resultado de anos de tensão cuidadosamente controlada, de decisões ponderadas e de alianças que se formaram lentamente sob sorrisos educados e aparências públicas impecáveis. As pérolas podem ter ressurgido em um único momento dramático, mas as forças por trás desse momento vinham se acumulando há muito tempo, aguardando a faísca certa para trazê-las à tona. E a história por trás da decisão de Zara não começou em um cofre de joias. Ela começou anos antes, enraizada em conflitos não ditos e fraturas escondidas atrás de fotografias do palácio.
Por trás de cada aparição real, esconde-se um campo de batalha silencioso de lealdade familiar, hierarquia ancestral e ressentimentos não resolvidos. Então, Sam, eu sempre adorei ter esse sangue no cavalo de eventos, com certeza. Enquanto a influência de Camila crescia constantemente, Zara observava à margem, dizendo pouco, observando tudo e guardando com carinho a memória de sua avó, a rainha mãe, e o verdadeiro significado daquelas pérolas. Que lealdade ela poderia realmente dever a uma madrasta que outrora destruíra a própria família que ela tanto amava? Vamos descobrir. A batalha oculta dentro da casa de Windsor. Para quem observava de fora, a família real muitas vezes parecia perfeitamente unida, como uma exibição cuidadosamente organizada de títulos brilhantes, longas tradições e lealdade inabalável. Tudo parecia ordenado e calmo, mas por trás dessa imagem polida, havia uma realidade muito mais instável, repleta de tensões silenciosas e divisões não declaradas. A rainha-mãe teve uma forte influência na infância de Zara. Ela não era apenas uma avó, mas uma força orientadora, um pilar moral que acreditava profundamente no caráter em detrimento da aparência. Para ela, a verdadeira força se manifestava no silêncio, na disciplina e no senso de dever cumprido sem queixas. Acima de tudo, ela não tolerava escândalos. A reputação importava, mas a integridade importava ainda mais. Zara cresceu absorvendo esses valores, aprendendo que a dignidade era algo que se protegia com unhas e dentes, principalmente quando o mundo inteiro observava. Essas lições tornaram-se ainda mais importantes durante os anos em que a casa de Windsor começou a mudar sob a pressão das controvérsias modernas. Tradições que antes pareciam imutáveis começaram a ruir, e ninguém representou essa mudança com mais clareza do que Camila. Quando o relacionamento de Camila com Charles passou do segredo para a exposição pública, abalou a sensação de estabilidade da monarquia. O que antes parecia atemporal, de repente se mostrou frágil. Para Zara, não se tratava apenas de uma questão de política da realeza, era algo profundamente pessoal. Ver o casamento do tio desmoronar sob a implacável atenção do público deixou feridas silenciosas. Elas nunca foram discutidas abertamente, mas também nunca cicatrizaram. Sua mãe, a princesa Anne, aceitou a situação com sua habitual calma e força, encarando a realidade sem reclamar. Zara, no entanto, lidou com a ruptura de forma diferente. Ela a sentiu profundamente, guardando-a para si em vez de expressá-la em voz alta. Durante esse período, Zara se viu mais próxima de William e Catherine. Em meio ao caos, elas representavam algo raro, estabilidade por escolha. Enquanto Zara observava a ascensão constante de Catherine, livre de escândalos e ancorada no dever, começou a sentir uma lealdade silenciosa se formar. Essa conexão não se baseava apenas em amizade. A monarquia estava enraizada em valores compartilhados e em um entendimento comum do que ela deveria representar. Dentro da família real, o poder nem sempre se manifesta por meio de anúncios estridentes ou ordens públicas. Mais frequentemente, ele flui silenciosamente por meio de símbolos, relíquias de família, títulos e tradições transmitidas de geração em geração. Quem pode usar certas peças e quando carrega um significado profundo? Nada é por acaso. É muito importante ressaltar que também não podemos ter uma visão fatalista sobre isso, principalmente para aqueles que ainda não passaram por essa experiência. O conjunto de pérolas da rainha-mãe não era apenas uma bela coleção de joias. Era um símbolo de autoridade sem palavras. Funcionava como um cetro silencioso, um sinal visível de aprovação transmitido de uma matriarca respeitada para outra. Usar aquelas pérolas era carregar o legado dela. E embora Camila tivesse ascendido ao posto de consorte, Zara não conseguia conciliar esse papel com os valores que a rainha-mãe defendia. Onde outros viam Camila assumindo seu lugar com confiança, Zara via algo completamente diferente. Para ela, parecia que os símbolos mais sagrados da família estavam sendo usados como adereços de palco, em vez de serem honrados como legados conquistados. Sim, e acho que definitivamente, Sabe, nossa família e esse amor pelo cavalo vieram dela e de sua mãe. Com o tempo, esse desconforto se transformou em uma resistência silenciosa. Zara nunca causou escândalos. Manteve-se educada, serena e respeitosa. Nunca confrontou Camila diretamente. Nunca falou em público. Nunca provocou drama. Mas suas escolhas começaram a refletir suas crenças íntimas. Ela recusou convites onde Camila seria o foco principal. Fortaleceu seu vínculo com Catherine, apoiando seu trabalho de caridade e aparecendo ao seu lado em sutis demonstrações de união, sempre sem chamar a atenção. Assim, minha paixão e o trabalho do Centro para a Primeira Infância derivam de uma verdade essencial. Durante todo esse tempo, Zara esperou.
Ela acreditava que, às vezes, o silêncio tinha mais peso do que a cerimônia, e a contenção podia falar mais alto do que o protesto. Então chegou o momento. O pedido veio formalmente, de forma clara e inconfundível. Camila deixou suas intenções bem claras. Ela queria as pérolas. Queria exibir o legado da rainha-mãe perante o mundo. Nada. Porém, preparou a família para o momento em que Camila as pediu formalmente. Quando o pedido foi feito pelos canais reais apropriados, Camila esperava cooperação, não oposição. Em sua mente, era uma simples questão de protocolo. Mas, em vez de um mensageiro real chegar com as pérolas à sua penteadeira, ela recebeu algo muito mais inesperado. Uma resposta firme e profundamente pessoal da própria Zara. Tudo começou discretamente em Clarence House. Um importante evento diplomático se aproximava, reunindo monarcas, líderes estrangeiros e figuras influentes de toda a Commonwealth. Para Camila, era o palco ideal. Ela viu isso como uma oportunidade de reforçar sua imagem, não apenas como rainha consorte, mas como a matriarca firme e digna de uma monarquia renovada. Seu traje já havia sido escolhido, seus discursos foram cuidadosamente ensaiados. Em segundo lugar, porque meu marido e eu temos a sorte de passar um tempo precioso todos os anos em Aberdeenshire. Mas a única coisa que ela mais queria não podia ser providenciada por estilistas ou redatores de discursos. Ela queria as pérolas da rainha-mãe, elegantes, imponentes, impossíveis de ignorar. Em sua mente, eram a peça final que faltava para completar a imagem que desejava apresentar. Assim, o pedido foi feito, discretamente e respeitosamente, passando pelos assessores e departamentos competentes. Era para ser algo rotineiro, nada mais que uma formalidade. Ninguém esperava resistência, mas essa suposição logo se provaria um grave erro. O que Camila não esperava era que seu pedido chegasse diretamente ao escritório particular de Zara. As pérolas não estavam sob os cuidados de Zara por acaso. Foram colocados sob sua guarda deliberadamente. Em documentos confidenciais de fideicomisso, a rainha-mãe havia expressado claramente seus desejos particulares. Ela optou por colocar certas relíquias importantes nas mãos de membros da família que, em sua opinião, valorizavam o legado mais do que a atenção ou a exibição pública. Zara, embora nunca tenha sido rainha, era uma dessas pessoas cuidadosamente escolhidas. Quando o pedido chegou, ficou intocado por quase 24 horas. Essa pausa foi intencional. Não foi causado por dúvida ou confusão, mas sim por reflexão cuidadosa. Zara compreendeu a importância do momento. Ela sempre soube que essa situação acabaria por surgir. Ela simplesmente não esperava que acontecesse tão cedo. Quando a resposta finalmente chegou, não veio de um porta-voz ou de um mensageiro real. Veio diretamente da própria Zara. Ela enviou uma carta curta, escrita à mão. O tom era educado, calmo e respeitoso, mas firme. Agradeceu ao consorte pelo interesse nas pérolas e, em seguida, encerrou com uma frase que causou grande repercussão no palácio. As pérolas não estavam disponíveis para empréstimo naquele momento e não seriam disponibilizadas no futuro. Não havia margem para mal-entendidos. A decisão era definitiva. Não haveria discussões, segundas chances ou mudanças de opinião. Era, na prática, uma recusa real. Não imposta por uma coroa, mas por convicção pessoal. Por que Camila escolheu joias mais simples e discretas para um evento público tão importante? E onde estava o famoso colar da rainha-mãe, que muitos esperavam ver em seu pescoço pela primeira vez? Vamos descobrir. O retorno do legado da rainha-mãe. No fim de semana, os rumores se transformaram em uma tempestade. Fontes anônimas começaram a vazar informações, trechos de uma decisão familiar, sussurros de desentendimentos internos e menções a um pedido bloqueado. A princípio, o nome de Zara surgiu discretamente em meio à conversa. Depois, tornou-se mais alto, impossível de ignorar. Mesmo assim, ela permaneceu em silêncio. Calma, serena, completamente ausente das manchetes, mas central para a história de maneiras que ninguém poderia interpretar erroneamente. Entretanto, as pérolas aparentemente desapareceram, não foram vistas em Camila, e nenhuma confirmação surgiu em outros lugares. Sua ausência rapidamente se tornou um símbolo de algo muito maior do que joias. Não se tratava mais de uma simples questão de adorno. Era um choque de legados. Uma mulher reivindicando seu lugar na história, outra se recusando a permitir que ela fosse reescrita. Quando tudo indicava que as pérolas haviam voltado ao anonimato, elas fizeram um retorno deslumbrante. Um momento que acendeu flashes e deixou os observadores da realeza do mundo inteiro boquiabertos. Todos os olhares estavam voltados para Catherine quando ela chegou ao jantar de gala da Ópera Estatal. Mas a multidão soltou um suspiro coletivo quando ela virou a cabeça.
O inconfundível colar de pérolas da rainha-mãe brilhava em seu pescoço, deslumbrante em seu esplendor. A atmosfera mudou instantaneamente. O gesto de uma mulher reescreveu as regras tácitas da monarquia. Não houve anúncio, nenhuma declaração oficial, nenhuma pista para a imprensa. Mas quando Catarina desceu graciosamente do veículo real e caminhou pela entrada principal, havia algo inegavelmente diferente no ar. Não era apenas sua elegância ou postura, era o que ela vestia, um legado gravado em artesanato, história e poder. O colar de pérolas da rainha-mãe, o mesmo usado em transmissões de guerra e durante declarações oficiais, agora adornava o pescoço da princesa de Gales. Foi um momento tão silencioso, porém tão intencional, que carregou mais peso do que qualquer discurso. Não se limitou a falar. O estrondo foi ensurdecedor. A monarquia havia sofrido uma mudança de alinhamento, e essa mudança era irreversível. Em poucas horas, a mídia entrou em erupção. As manchetes estampavam jornais e sites. Comentaristas se apressavam em interpretar cada nuance. Fóruns online fervilhavam sem parar de especulações, enquanto milhões tentavam decifrar o significado por trás de um único e deslumbrante fato histórico. Por que a princesa de Gales pôde usar algo que havia sido negado à própria rainha reinante? Vamos analisar mais de perto. A escolha discreta de Zara que abalou a monarquia. O desaparecimento das pérolas de Camila, poucos dias antes, de repente fez todo o sentido. Os rumores de que Zara a havia rejeitado deixaram de ser meros boatos. Agora eram inegáveis, impossíveis de ignorar. Mas o que tornou o momento verdadeiramente extraordinário foi que ele não estava mais oculto por especulações. Estava visível para todos. Catherine não apenas usou as pérolas da rainha-mãe, ela se tornou a personificação viva da história, do poder e do significado delas. E isso por si só acendeu uma chama de tensão já latente dentro da família real. Poucos na multidão perceberam, mas os membros da família real jamais esqueceram. Zara também estava lá, sentada no camarote real, separada por camadas de protocolo e formalidade, seu rosto calmo e indecifrável para um observador casual. Contudo, qualquer pessoa familiarizada com a linguagem sutil da vida palaciana poderia ver a verdade na quietude de seu olhar e na leve, quase imperceptível curva de seus lábios, um pequeno sorriso íntimo que carregava um significado monumental. Ela havia feito sua escolha. Não com palavras, não com argumentos, mas com um único gesto, tão silencioso, tão deliberado que provocou ondas de choque na monarquia. Camilla, a alguns camarotes de distância, não conseguiu esconder sua expressão. Seu rosto estava impassível, sereno, mas sua fúria era inconfundível. Seu momento de glória havia sido roubado não por acaso, mas por um plano meticuloso. A negação que agora enfrentava era pública, amplificada pelas pérolas, pelas câmeras e pela presença luminosa de Catarina. Nos bastidores, o clima era tenso, quase eletrizante. Os funcionários cochichavam em voz baixa. Secretárias particulares trocavam instruções concisas. Uma fonte descreveu a situação como prender a respiração em uma sala que você sabe que pode explodir a qualquer segundo. Camila teria saído mais cedo, alegando exaustão, mas ninguém acreditou. A verdade não dita era clara. Uma mensagem havia sido enviada, e não precisava de comunicado de imprensa. As pérolas da rainha-mãe, agora adornando o pescoço de Catarina, eram muito mais do que joias. Eram uma declaração, um símbolo de sucessão expresso em pura opulência. A mensagem atingiu precisamente o seu objetivo. Zara fez a sua escolha não por rebeldia contra Camila, mas por profundo respeito por um legado que a sua avó tanto prezava. Catherine recebeu as pérolas, sim, mas com elas veio uma coroa invisível de confiança. Uma aprovação concedida não por títulos ou cerimônias, mas pelo momento certo, pelo discernimento e pela crença. Mas por trás dos diamantes cintilantes e das pérolas luminosas, jazia uma história mais pesada do que qualquer coroa. Essas pérolas eram um legado tornado tangível, preservado em um fundo fiduciário privado, impregnado de poder, sacrifício e significado. Foram forjadas em uma era em que a monarquia significava sobrevivência, não espetáculo. A rainha-mãe usou-as durante transmissões em tempos de guerra, quando o medo pressionava as paredes do palácio e a nação precisava de segurança mais do que de cerimônia. Elas a acompanharam em momentos de luto pessoal, não como decoração, mas como armadura, lembretes de que a continuidade importava, mesmo quando o mundo parecia fragmentado. Ao longo das décadas, as pérolas absorveram um simbolismo que ia muito além de um mero adorno. Quem os usava carregava um código silencioso. Firmeza, discrição, moralidade e autoridade.
Seu futuro havia sido cuidadosamente planejado, protegido da linhagem tradicional da herança real. Não deveriam ser automaticamente incorporados ao patrimônio real central, nem entregues ao monarca reinante. Em vez disso, foram atribuídas com intenção. A rainha Elizabeth, honrando os desejos de sua mãe, deixou instruções particulares detalhando quais relíquias deveriam permanecer simbólicas, em vez de cerimoniais. O nome de Zara apareceu nessas anotações, não como beneficiária de riqueza, mas como guardiã de valores. As pérolas confiadas a Zara foram protegidas de qualquer interferência, incluindo qualquer reivindicação por parte do rei Charles. Isso foi extraordinário. Demonstrou que o caráter de Zara era mais importante do que sua posição social. Mais extraordinária ainda foi uma carta escrita pela própria rainha-mãe, nunca destinada ao público. Nela, ela alertava que, no futuro, títulos poderiam ser reivindicados com alarde, mas a integridade seria muito mais difícil de encontrar. Ela exortava Zara a lembrar que a monarquia sobrevive não por quem usa a coroa, mas por quem conquista a confiança. Fontes próximas afirmam que aquela carta se tornou a bússola de Zara. Para Zara, Catherine personificava tudo o que a rainha-mãe reverenciava: paciência, força silenciosa, resiliência sob pressão e a graça de suportar as dificuldades sem amargura. Catarina não perseguia símbolos. Eles pareciam encontrá-la. Camilla, por outro lado, representava algo completamente diferente. Não foi malícia, mas sim desalinhamento. Zara não questionou a posição de Camilla. Ela questionou o que Camilla simbolizava. As pérolas nunca tiveram a intenção de fixar uma imagem ou enaltecer uma presença. Elas serviam para afirmar uma continuidade de espírito. Ao colocá-las no pescoço de Catherine, Zara não estava apenas homenageando o passado. Ela estava salvaguardando o futuro da monarquia. O ato foi profundamente pessoal, mas suas implicações foram sísmicas. Revelou uma fratura filosófica dentro da monarquia. Não se tratava de uma rixa familiar, mas sim de um choque de valores. Enquanto a família real lutava para assimilar o peso daquele gesto, outra tempestade se formava silenciosamente, desta vez dentro dos escalões mais antigos da realeza. O que acontece quando uma rainha consorte exige explicações e uma neta real se mantém firme em sua posição? Vamos analisar mais de perto. O conflito de Pearl em Balmoral. Por trás das pesadas portas de carvalho de Balmoral, uma tempestade se formou silenciosamente, para então explodir no que os iniciados agora chamam de Conflito de Pearl. Um confronto cujas repercussões deixaram rachaduras duradouras na família real. A tensão antes do conflito era quase palpável, um silêncio tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Tudo começou após a deslumbrante aparição de Catherine no baile de gala da Ópera Estatal, onde ela usou as lendárias pérolas da rainha-mãe. Camilla não desapareceu da vista do público, mas pareceu perder a compostura, sua segurança cedendo sob o olhar atento dos observadores. Fontes revelam que não demorou muito para que uma intimação privada fosse enviada. Balmoral fora escolhido não por nostalgia, mas por controle. Uma fortaleza longe das câmeras indiscretas de Londres, protegida por pedras centenárias e pelas regras inflexíveis do protocolo real. Sem assessores, sem conselheiros, apenas Zara e Camilla, frente a frente, sozinhas pela primeira vez desde que as pérolas lhes foram oferecidas. No instante em que as portas se fecharam atrás delas, algo elétrico e perigoso tomou conta do ambiente. O que se seguiu se tornaria um dos encontros privados mais explosivos da memória recente da realeza. Vozes se elevaram abruptamente, altas o suficiente para ecoar pelos corredores de pedra do palácio, quebrando a calma habitual de Balmoral. Os funcionários se afastaram, pressentindo a força total da tempestade. Mais tarde, um assessor sênior sussurrou, quase em êxtase, que era como se os antigos fantasmas da monarquia estivessem despertando novamente. Camilla exigiu respostas, sua voz cortando a tensão como uma lâmina, buscando clareza onde até então reinavam apenas segredos, porque Zara a havia sabotado deliberadamente, permitindo que o mundo testemunhasse tudo? Porque o legado inestimável da rainha-mãe fora entregue a Catherine, ignorando completamente a única mulher que agora ostentava a coroa? Vamos analisar mais de perto. A resposta de Zara, calma, porém incisiva, feriu mais do que qualquer grito de raiva. Você pode ter o título, disse ela, mas não o legado. Nunca se tratou de rebeldia, mas sim de respeitar a história, os valores e uma rainha que, há muito tempo, cedeu seu poder silenciosamente. Para Camilla, o golpe foi duplo. Ela não só lhe fora negada a posse das pérolas, como agora fora exposta publicamente como indigna do seu significado. Sua raiva não era apenas pessoal, mas também estratégica.
Ela compreendia a importância dos símbolos, das aparências e de como a opinião das pessoas moldava o poder. E num gesto calmo e controlado, Zara havia tomado tudo isso. Mas Zara não hesitou, não pediu desculpas. Para ela, não era nada pessoal. Tratava-se de manter um padrão que nenhum título ou casamento poderia comprar. Katarina, por sua vez, ficou surpresa. Ela havia aceitado as pérolas com elegância, sem saber da tempestade que a aguardava por trás das portas do palácio. Quando Camila lhe pediu em particular que devolvesse os presentes, Catherine recusou educadamente, mas com firmeza, dizendo que o presente vinha do coração e deveria ficar. Essa recusa calma e constante garantiu o lugar de Catherine, não apenas aos olhos de Zara, mas também entre aqueles no círculo real que ainda valorizavam o mérito acima das intrigas. Enquanto a equipe do palácio se apressava para lidar com as consequências, vazamentos ameaçavam surgir. Rumores se espalhavam e reuniões noturnas se estendiam por horas. Declarações oficiais foram redigidas e, em seguida, descartadas. Ficou claro que não se tratava de um engano. A divisão era visível e seus efeitos se espalhavam. Por trás dos muros dourados do palácio, os lados já haviam sido escolhidos. Contudo, do lado de fora, a imagem da monarquia começou a mudar, sutil mas fortemente. As pérolas haviam se tornado mais do que um presente, eram um símbolo. Nas semanas seguintes, o papel de Catarina no cenário da realeza cresceu. Ela se movia com uma nova confiança, e suas aparições públicas agora tinham mais peso. Seja em um evento militar ou na inauguração de um hospital, sua presença demonstrava autoridade. E as pérolas sempre estiveram lá, não para a ostentação, mas para sinalizar discretamente força moral. O público percebeu, os índices de aprovação subiram e as pesquisas indicavam que Catarina era agora vista como a futura líder estável da monarquia. Calma no caos, humilde na força. Ela se tornou alguém em quem as pessoas confiavam. Os convites que antes eram enviados para Camila passaram a ser enviados para Catherine, e as ausências de Camila eram explicadas com razões vagas, embora pessoas próximas soubessem a verdade. Ela havia se afastado. Então, surgiu uma fotografia que deixou a mensagem clara. Zara e Catherine, lado a lado em um centro de cuidados paliativos pediátricos, sorrindo ternamente enquanto ouviam a história de um jovem paciente. Era uma imagem comovente, impactante e genuína. Divulgada oficialmente, a imagem transmitiu uma mensagem mais poderosa que palavras. Uma nova aliança se formou. Uma mulher detinha a responsabilidade pelos cuidados públicos. A outra, o peso da herança. Juntas, elas restauraram algo que a monarquia vinha perdendo. A confiança. Segundo relatos, o rei Charles estava preocupado com as aparências, consultando seus assessores sobre como lidar com a percepção pública. Mas a opinião pública já havia decidido. Camila detinha o título, mas Catarina havia se tornado o símbolo da continuidade, graciosa, discreta e forte. No centro de tudo estavam as pérolas, não mais símbolos de status, mas de um legado cuidadosamente preservado, transmitido às mãos certas. Zara havia feito mais do que presentear com joias. Ela havia mostrado um caminho a seguir, pautado pela cautela em vez da ostentação. Catherine, ela encontrou alguém capaz de assumir essa responsabilidade. As pérolas não haviam sido simplesmente dadas, elas haviam sido guardadas. No Natal Sandringham, as tensões eram evidentes. Normalmente um sinal de união, o encontro estava mais frio do que nunca. Catherine e Zara foram mantidas deliberadamente separadas de Camila, que se sentou rigidamente a 3 cadeiras de distância. Charles tentou manter a calma, mas a mudança nas alianças era evidente. Durante a foto oficial do discurso da rainha, Catarina apareceu em destaque, usando a pulseira de pérolas da rainha-mãe. O significado era imediato e óbvio. Não se tratava de rebeldia. Era recuperar o que importava. As pérolas haviam se tornado uma linguagem silenciosa de sucessão. Até mesmo a geração seguinte demonstrava a mudança, com os filhos de Zara brincando livremente com os filhos da baleia. Um sinal de verdadeiras alianças se formando além das intrigas da corte. Camila, visivelmente chateada, saiu discretamente antes do jantar. A versão oficial dava a entender que ela estava com uma leve dor de cabeça, com comentários de bastidores expressando raiva. Ela não havia perdido apenas as pérolas, havia perdido o controle. Após meses de alianças instáveis e manobras de poder discretas, uma verdade ficou clara. O gesto de Zara não foi apenas uma reação, foi um acerto de contas. Seu ato transcendeu a rivalidade pessoal, moldando o coração da monarquia. Ao presentear Catarina com as pérolas, ela investiu no futuro, reconhecendo uma mulher que enfrentou tempestades com graça e conquistou seu lugar sem reivindicá-lo.
Camila mantém seu título, mas a influência mudou. A opinião pública agora privilegia o caráter em detrimento da coroa, a coerência em detrimento do espetáculo. Então, o que você acha do gesto chocante de Zara Tindall em relação a Catherine em vez de Camila? Compartilhe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever.